Final do livro de Josué. Chegamos aí na etapa final desse livro. Já estamos aí nas últimas palavras, nas últimas orientações, nas últimas instruções de Josué, certo? E hoje nós chegamos naquele famoso verso, o verso mais famoso do livro, que a maioria conhece, que diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão morando. Só que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então aqui Josué falou, colocou ali todos eles diante de uma encruzilhada. O que é que vocês devem fazer? Se vocês quiserem continuar adorando a Deus, continuem, sejam fiéis a Ele de todo o coração. Mas se vocês não quiserem adorar a Deus, então vocês escolham se é os deuses daqui ou os deuses que os seus pais adoraram do outro lado do Eufrates. Vocês eu não sei, mas e você pode imaginar Josué trazendo a família dele para perto enquanto ele falava isso. Eu e a minha casa, minha mulher e meus filhos, sempre serviremos ao Senhor. Então, esse aí é um exemplo de um bom líder. Ele inspirava pelo exemplo. Ele e a família dele iriam adorar a Deus. Ele e a família dele iriam continuar buscando a Deus. Não interessa se o povo não ia buscar. Não interessa se a igreja não fosse buscar. Não interessa se as pessoas em volta dele não fossem buscar, mas ele e a sua família continuariam a sua adoração a Deus, continuariam servindo ao Senhor. Então era para o povo olhar para ele, se inspirar na família dele e assim replicarem esse exemplo, replicarem essa demonstração de obediência também em cada uma das suas casas. Porque a tentação era grande. A tentação que o povo estava enfrentando era grande de adorar um Deus que eles não conseguiam ver ou adorar os ídolos que eles conseguiam fazer com as próprias mãos. E que havia milhões de ídolos por ali, milhares de ídolos ali ao redor deles, cada nação um ídolo diferente, vários ídolos diferentes. Então a tentação de correr para os ídolos que eles conseguiam enxergar era grande. Mas Josué deixou claro: se vocês querem continuar mantendo a sua identidade, seu propósito, a sua missão, continue adorando a Deus. Enquanto eles adorassem a Deus, eles eram uma nação com um objetivo, com um foco, com uma direção. E se eles fossem adorar os ídolos, eles perderiam toda a sua originalidade, perderiam toda a sua identidade e seriam um povo que estava ali só por existir, mas não tinha algo conduzindo eles. Então, a existência de Deus tornava a existência do povo de Israel com uma existência com um objetivo, com uma liderança. Os outros povos adoravam deuses que não existiam. Então era um povo desnorteado. Mas com Deus na frente, o povo de Israel tinha para onde ir. Certo? E aí, Josué, no capítulo 24, verso 14, ele diz o seguinte: temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. O que é temer ao Senhor? Todos nós já lembramos o que é temer a Deus. Temer a Deus não é a mesma coisa que ter medo dele, certo? Então, quando você teme seu pai e a sua mãe, quando você teme seu pai e a sua mãe, que você gosta muito deles, você não teme, você não fica com medo deles. Na verdade, temor significa reverência, como Samara colocou, e também significa respeito. Se eu amo, eu respeito. Então, temer a Deus não é ficar amedrontado com a ideia de que se eu desobedecer ou se eu fizer alguma coisa, ele vai me castigar, vai me torturar. Não. É ter respeito pelo que ele é. Por respeitar quem ele é, por considerar a sua bondade, eu evito de pecar, eu evito de manchar, de desagradar o nome dele. Certo? Então,
A nossa motivação deve ser essa. Com temor, com respeito, com solenidade por estarmos diante dele. Sempre diante dos olhos dele. Certo? Então, reverência e ao temor que resultam no reconhecimento da insondável grandeza, santidade e infinitude de Deus diante da nossa pequenez, diante da nossa finitude como seres humanos, certo? Isso significa temer a Deus e ter a consciência de que ao mesmo tempo que Ele é o nosso Pai, Ele também é o nosso Rei. É importante saber disso. Nós temos Deus como nosso Pai, como nosso amigo, Jesus como nosso irmão mais velho, mas também Ele é nosso Rei. Ele é o dono do universo. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Então nós podemos ter intimidade com Ele e também a sensação de nos colocarmos no nosso lugar. Ele no trono do universo e nós como seus súditos. Certo? Então isso nos leva a obedecer a Ele. Uma obediência não forçada, mas genuína. Porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? E aí, gente, o resultado prático da reverência a Deus é o serviço. Se eu considero Ele, se eu sou reverente a Ele, então eu vou fazer atos, obras que mostrem que eu estou servindo a Ele, que eu estou fazendo, cumprindo as suas exigências. Não tem como eu obedecer, não tem como eu ter respeito por alguém e não faço nada que ela pede. Faço só o que eu quero. Não tem como, certo? Agora, o que é integridade e o que é fidelidade? Sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. A palavra integridade, que aqui diz que é tamim, o termo tamim, é o mesmo adjetivo que era usado para falar de quando um cordeiro era levado para o sacrifício de maneira pura. Quando se levava um cordeiro para o holocausto e ele não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum defeito, o seu corpo era bem... Não tinha nenhuma perna quebrada, não tinha nenhum olho cego. Enfim, se o cordeiro estivesse completamente perfeito, poderia-se dizer que ele era íntegro. E hoje também, quando nós dizemos que alguma coisa é integral, é algo que está livre de conservantes, está livre ali de aditivos, é algo que é da natureza, é algo natural, que está do jeito que veio da natureza. E quando a gente diz assim, confira esse vídeo na íntegra, é diferente de você ver um trecho. Um trecho é um corte do vídeo. E quando você diz, confira esse vídeo, assiste esse episódio na íntegra, quer dizer que a gente tem que assistir aquele episódio por completo. Então, basicamente, o que quer dizer é que adorar a Deus com integridade é você se abrir completamente para Deus, certo? E permitir que Ele torne você em alguém perfeito. Que Deus possa imprimir a sua natureza em você. Então, integridade é isso. É ir de corpo e alma, de peito aberto, se entregar a Deus. E o que é fidelidade? Fidelidade vem dessa palavra emet, que significa constância e estabilidade. Então, geralmente esse termo é usado pelo próprio Deus. Deus é que é constantemente bom, constantemente justo, constantemente fiel. Deus nunca volta atrás, Deus nunca quebra a nossa confiança. Deus nunca desaponta você. Por mais que às vezes a gente se encabule por causa do silêncio dele, porque ele não está me respondendo, porque ele demora a me atender, mas a maneira como Deus resolve os nossos problemas, a maneira como Deus responde, é satisfatório e é para o nosso bem. Por isso que ele não nos decepciona, por isso que ele não, em nenhum momento, ele se mostra infiel à relação dele conosco. Nós é que somos frequentemente infiéis. Então, por isso a orientação de Josué: sejam fiéis ao seu Deus, sejam cumpridores da aliança. Se vocês cumprirem a aliança, vocês podem ficar eternamente morando aqui em Canaã. Se vocês não cumprirem a aliança, né? Então vocês podem esperar o pior. E aí, gente, basicamente, Josué estava pedindo ao povo que manifestasse a mesma lealdade a Deus que ele havia demonstrado com o seu povo. Vocês estão vendo o quanto Deus está sendo fiel a vocês? O quanto Deus está sendo bondoso, misericordioso com vocês? Então sejam a mesma coisa com Ele. Amem a Deus do mesmo jeito que Ele ama vocês. Adorem a Deus.
sirvam a Ele do mesmo jeito que Ele se importa com vocês. Esse é o desafio de todos nós. Nós devolvemos a Deus, nós respondemos a Deus da mesma maneira como Ele age e faz tudo por nós. Certo? Então, é assim que hoje nós devemos nos relacionar com Jesus. Claro que nenhuma resposta que a gente dá vai ser do mesmo nível do que Ele faz. Mas a maneira como a gente responde, se for de todo o coração, se for que nem a viúva pobre, se for algo genuíno, sincero, com o coração contrito e arrependido, Deus já se agrada. Ele não precisa de grandes somas de dinheiro, Ele não precisa que você mobilize o céu e a terra para entregar a Ele, mas se você der o seu coração, Ele já fica contente, Ele já fica satisfeito. Ele quer você, acima de tudo. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Certo? Quando você entrega a sua vida para Ele, isso já enche o coração dele de alegria. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Nos ajuda, Senhor, a sermos íntegros e fiéis a Ti, nos entregarmos de corpo e alma, todo o nosso coração no Teu altar, para que o Senhor pegue ele, limpe de toda impureza, transforme ele num lugar bom para que o Espírito habite e que nós possamos cada dia mais nos parecermos contigo, sermos perfeitos. Que hoje, Senhor, diante da pressão do mundo, nós possamos dizer, eu e a nossa casa serviremos a Ti. Embora todos nos levem para baixo, nós estaremos seguindo para cima. Fica com essa igreja, fica com cada um que está aqui, dá-nos uma boa semana e um bom estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Até o